pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de prevenção de doenças e promoção da saúde do adolescente. Tá? Hoje a gente vai para a aula 2, tá? Eu sou a professora Paula Fernanda e a gente vai estar abordando nessa segunda aula alguns transtornos alimentares que estão associados na adolescência, né? Transtornos esses como a bulimia e a anorexia, que são cada dia mais frequentes entre os jovens. Tá? A gente vai falar sobre a saúde sexual e reprodutiva, sobre doenças sexualmente transmissíveis e também sobre o adolescente portador de HIV. Os transtornos alimentares da adolescência, eles estão muito associados à imagem, né? A imagem que o adolescente tem de si mesmo, certo? Então, muitas vezes o adolescente está muito magro, mas mesmo assim ele ainda se vê com excesso de peso, ele se vê obeso. Tá? E por isso o início, né, dessas doenças, desses transtornos alimentares. 95% desses transtornos alimentares, eles ocorrem no sexo feminino, ocorrem nas meninas. Tá? E isso ocorre também principalmente em pessoas que trabalham com o corpo, né? Hoje em dia a gente vem observando que existe uma busca incessante por um corpo perfeito, né? Por um rosto perfeito. E a gente observa que muitos jovens, eles em busca desse corpo perfeito, eles estão provocando, né, problemas na sua saúde, como por exemplo, ocorrendo a anorexia nervosa, né, desencadeando uma anorexia nervosa, uma bulimia, né, fazendo uso excessivo de medicamentos, fazendo uso excessivo de atividades físicas, a prática excessiva de atividades físicas, né, tudo isso pode estar prejudicando a saúde desse adolescente. Tudo que é em excesso pode provocar a saúde. Tá? Danos à saúde. E aí, o adolescente entrando, né, nesse mundo de transtornos alimentares, ele pode vir a ser um adulto com outros transtornos mentais e alguns transtornos também relacionados à sua saúde física. Né, pode também desencadear outras doenças físicas, certo? Então, os transtornos alimentares, eles são graves, né? E a prática desses transtornos alimentares, ela pode estar provocando problemas cardíacos, né? Doenças crônicas, certo? E tudo isso pode estar associado a esses transtornos alimentares. Né? A anorexia nervosa, ela é caracterizada por uma severa restrição alimentar que é imposta pela própria pessoa. Né? Então, a pessoa ela passa muito tempo sem se alimentar, muitas vezes ela passa o dia tomando só água, né? Faz muitos períodos de jejum, né? Para atingir esse corpo ideal, essa magreza, certo? Então, essa severa restrição alimentar, ela pode estar provocando desnutrição e desidratação nesse jovem, pode provocar tonturas e visão turva, e também fadiga, o cansaço e uma fraqueza excessiva. Tá? Então, há uma restrição muito grande de alimentos que provocam esses sintomas. Já na bulimia, né, o adolescente ele vai utilizar vários métodos para evitar o ganho de peso. Né? E esses métodos, a maioria das vezes, são métodos bem drásticos, né? Que eles comem, né, exageradamente, eles comem uma quantidade excessiva e para não engordarem, né, com essa quantidade excessiva de alimento consumido, eles vão induzir o vômito, utilizar laxantes, né, praticar uma atividade física em excesso até chegar à exaustão. Tá? O uso, né, dessas práticas para chegar ao emagrecimento podem levar a vários danos ao adolescente. Certo? Então, os pais, né, a gente deve orientar os pais, ao profissional de saúde, a observar, né, a se atentar às mudanças de comportamento do adolescente. O adolescente que, assim que come, né, ele corre para o banheiro, né, vomita, provoca esse vômito, né? Você deve estar observando e levando a família, ao observar isso, levar o paciente até um posto de saúde, até uma unidade básica de saúde, para que o médico, para que o profissional de saúde possa estar orientando e tratando esse adolescente. Tá? É importante o olhar da família, observar esse jovem, certo? E aí, quando a gente fala em sexualidade, em saúde sexual e reprodutiva, né, a gente não está falando apenas do ato sexual em si, né, porque essa sexualidade do adolescente, ela envolve
outras coisas, como as relações que ele vai desenvolver, os afetos, né, os seus desejos, as suas vontades, tudo isso envolve a saúde sexual e reprodutiva do adolescente, certo? Então, a sexualidade, ela vai marcar todos os momentos da vida humana, estando presente desde o nascimento até a velhice, sendo considerada a energia da vida, a expressão do desejo, da escolha e do amor. Tá? É importante essa orientação sobre a sexualidade, até para esse jovem se tornar um adulto bem resolvido, né? Um adulto que saiba entender os seus desejos, né? As suas vontades, e também um adulto que possa também estar se prevenindo, né? Se prevenindo principalmente de doenças. Tá? Na adolescência, abre-se uma dimensão para o sexo propriamente dito, né? E isso significa adaptar-se ao novo corpo, às novas sensações, às tensões que o colocam diante de situações novas, né? As orientações na adolescência, elas são importantes, porque o adolescente ele está conhecendo, né? Ele está se descobrindo em relação à sua sexualidade, né? Por isso a importância das orientações essas que podem ser feitas também na escola, né? Através da equipe de saúde da família, né? Existe hoje um programa que chama-se Programa Saúde na Escola, né? E esse Programa Saúde na Escola, ele é importante, tá? Porque ele é desenvolvido em parceria entre a saúde e a educação, né? Para orientar esses jovens em relação a todos os campos, né, da saúde. E um deles é em relação à sexualidade. Tá? Então, hoje, os jovens eles estão iniciando a vida sexual cada dia mais cedo. E aí, por isso, a gente vem observando um crescimento maior de doenças sexualmente transmissíveis, um crescimento maior de gravidez na adolescência, né? E isso pode ser prevenido através das orientações, né? Que é a promoção da saúde nas escolas. A adolescência é um período de vida típico e conhecido como uma fase de autoafirmação. A gente até falou na aula 1, né, sobre isso, que é uma fase onde ele está se descobrindo, as mudanças estão acontecendo, mudanças no corpo infantil para um corpo, né, mais adulto, certo? Então, por isso, essa fase de autoafirmação e de descobrimento mesmo. Tá? A vivência da sexualidade e a forma como ela evolui é de extrema importância para os relacionamentos, para o equilíbrio emocional e para a manifestação dos sentimentos do indivíduo adulto. Tá? Essa vivência da sexualidade ela é importante para que o adolescente adulto, para que o jovem, né, quando ele chegar na fase adulta, ele possa ter um equilíbrio tanto na sua vida emocional, como ele saiba manifestar os seus sentimentos, né, as suas vontades, os seus desejos, isso é importante. Tá? Então, por isso, vivenciar a sexualidade, ela torna-se cada dia mais importante. Tá? Mas essa vivência de forma segura e de forma orientada, certo? Então, quando a gente fala em sexualidade e saúde reprodutiva, as práticas educativas, elas são indispensáveis, né, para a formação do adolescente. E aí as atividades que facilitam essa troca de informação e a apropriação do conhecimento são necessárias para a prática do sexo seguro. E aí a gente retoma aquilo que eu estava falando para vocês sobre a importância das orientações que são feitas pelos profissionais de saúde, pelos educadores, pelos pais, né? Tudo isso é importante para que esse adolescente ele possa ter, quando ele iniciar sua vida sexual, ter uma prática de sexo seguro, né? Além disso, a gente também deve orientar em relação às conversas que devem sempre acontecer, a troca de experiências, né, entre homens e mulheres, a diminuição do preconceito, né? Orientar esses jovens também sobre a violência, né? Evitar prática de violência voltada para outras pessoas que você considera diferente, né, de você. Tudo isso deve ser orientada nessa parte, nessa prática da sexualidade, nessa orientação sobre a sexualidade e sobre a saúde reprodutiva, certo? E as DSTs, né, em relação às doenças sexualmente transmissíveis, né, elas continuam surgindo, né, e elas continuam presentes na vida das pessoas, né, principalmente porque o início da atividade sexual ele está iniciando cada vez mais cedo, mais precoce. Né? E aí ele deve ser precedido das informações necessárias sobre a vida sexual saudável, sobre a vida sexual livre de doenças e de problemas para ambos os sexos. Tá? Então, mesmo esse início da atividade sexual iniciando cada vez mais precoce, né, a orientação ela deve ser dada,
para esses jovens para evitar esses problemas de saúde. Tá? O adolescente que procura um atendimento por DST, ele além de ter essa sintomatologia clínica, ele também vai ter questões psicoafetivas, né? E essas questões psicoafetivas, elas devem ser abordadas de forma cuidadosa para que não haja uma omissão das informações necessárias. Então, quando o adolescente ele busca o serviço de saúde, né, para tratar de DST, para buscar um tratamento, é porque ele já foi acometido por aquela DST, né? Então, você deve abordar esse adolescente de uma forma acolhê-lo, né? Criando um vínculo, né, colocando as informações necessárias para que haja esse diagnóstico e para que ele tenha uma adesão a esse tratamento. Né? Porque se o adolescente ele já for visto, quando chegar ao serviço de saúde, né, ele não for bem recebido, não for bem acolhido, ele vai ocorrer uma evasão desse serviço, né, e assim essa DST ela não vai poder ser tratada, podendo haver também um contágio, né, e uma transmissão para outros jovens e para outras pessoas. Tá? Então, o jovem, o adulto, ele adquire uma DST através das relações desprotegidas, relações sexuais sem proteção, ou seja, sem o uso do preservativo, devido ao uso de drogas injetáveis e ao compartilhamento de seringas. Tá? A importância também de você estar orientando os jovens que fazem consumo de álcool e de drogas. Tá? Principalmente os que fazem consumo de drogas injetáveis, né? Para ter esse cuidado, para não compartilhar as seringas, né? Essa é uma forma de, ao fazer o uso, né, dessas drogas injetáveis, que essa seringa ela seja usada de forma individual e não de forma compartilhada, né? Porque aí a gente vê uma disseminação de doenças através desse compartilhamento de seringas. Né? E aí a gente tem principais sintomas das DSTs. Tá? Os principais sintomas das doenças sexualmente transmissíveis são coceira, corrimentos com mau cheiro, dor durante as relações sexuais, ardência ao urinar, presença de bolhas nas genitais, feridas, verrugas e corrimento diferente do normal. Tá? Algumas DSTs, elas também podem apresentar verrugas, né? Cada uma vai apresentar alguns sintomas que a gente vai estar vendo aqui agora. Né? A gente vai dar uma pincelada sobre DSTs rápida, pois vocês vão ter uma disciplina que vai trabalhar especificamente cada um dos tipos das doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Então, as DSTs que a gente colocou aqui são a AIDS, a gonorreia, sífilis, HPV e a hepatite. Né, hepatite B, que são algumas doenças que podem estar sendo transmitidas por via sexual. Né? O HIV é uma das DSTs mais conhecidas, né? E também é uma das mais temidas também, né? Porque todas as DSTs elas têm tratamento, né? Elas podem ter um controle, um tratamento e se pode evitar também, né? Mas o HIV, a AIDS, ela tem um tratamento, porém ela não tem cura. Tá? Diferente das outras DSTs, certo? Por isso um cuidado deve ser redobrado, né? O HIV, ele é provocado por um vírus, né? A AIDS é provocada pelo vírus HIV, né? E que vai ocasionar uma destruição do sistema imune, certo? Então, o jovem que contrai HIV, ele vai começar a sentir muitas infecções, né, febres frequentes, certo? Sudorese noturna, certo? E demais sintomas que podem estar apresentando emagrecimento também, né? Mas hoje a gente observa que com os tratamentos, né, com o início do tratamento do HIV, né, esse jovem ele já não apresenta mais aquela imagem que a gente via anteriormente na TV. Né, que era aquela pessoa com HIV, que era bem emagrecido, né, bem fraco, né, hoje não, com o tratamento ele já consegue ter uma vida normal, certo? A gonorreia, ela apresenta, os sintomas da gonorreia é a presença de corrimentos, e esses corrimentos podem ser amarelados, né, a ardência também, dor ao urinar, né, incontinência urinária, são alguns sintomas da gonorreia. A sífilis, ela é uma doença grave, também uma DST grave, né, e deve ser prevenida, principalmente por gestantes,
né? Porque a sífilis ela pode ser também, assim como o HIV, pode ser também transmitido para o bebê, né? Pode haver uma infecção congênita, uma transmissão congênita, tá? Então ela deve ser evitada. A sífilis ela vai iniciar, a gente tem 3 tipos, né? 3 fases, que é a sífilis primária, secundária e terciária, e ela vai iniciar com um ferimentozinho, tá? Na região da vulva, do pênis ou do ânus, né? E um ferimento indolor que geralmente ele vai sumir, né? Ele vai desaparecer em poucas semanas, certo? Mas com a progressão da doença, se não tratada, né, o paciente ele pode começar a ter também, né, mais outras lesões, e essas lesões são mais visíveis, lesões no corpo, na pele, na boca, no nariz, e que são lesões infiltrativas. Por isso a importância do tratamento precoce. Quando a gente fala em HPV, a gente vai se reportar, né, aquelas verrugas, certo? O principal sintoma que apresenta no HIV são as verrugas, né? As verrugas que são presentes nos órgãos genitais, tá? E aí o HPV é chamado também de condiloma acuminado, e ele também tem prevenção, como a gente viu na aula 1, que é a prevenção através das vacinas, né? Uma vez acometido pelo HPV, o paciente deve buscar o serviço de saúde para fazer o tratamento, tá? Que também existe tratamento para esse tipo de DST. E a hepatite, ela é uma outra doença sexualmente transmissível, né? Onde o paciente ele vai apresentar febre, ele vai apresentar um outro sintoma que é dor na região superior direita do abdômen, né? O inchaço no abdômen, o abdômen fica mais distendido, né? E é muito característico também os olhos, né, e a pele ficarem amarelados, certo? Ele também pode apresentar uma urina mais escura e as fezes elas também podem ficar amareladas ou esbranquiçadas, tá? Então a hepatite ela também tem cura, tá? E também tem tratamento, certo? Então de todas essas DSTs a importância é buscar o tratamento, é evitar, primeiro prevenir, né? Que é o mais importante, prevenir através do uso dos preservativos, né? Através do uso dos anticoncepcionais, né? E aí você também está evitando, né? Ou se contrair, né? Essa doença, está buscando o serviço de saúde para fazer a cura, né? O tratamento e chegar até a cura dessas doenças, certo? Mas uma vez adquirido o HIV, né? Que é uma das doenças sexualmente transmissíveis, né? Que é a AIDS, existe o tratamento, né? Mas como eu falei, não existe ainda a cura, né? O HIV ele é causado pelo vírus, a AIDS é causada pelo vírus HIV, né? Que é o vírus da imunodeficiência humana e que entra no organismo e ele vai começar a se multiplicar, né? E aí ele vai destruir as células de defesa da pessoa. Por isso a pessoa apresenta muitas infecções de repetição, começa a apresentar febres, fraqueza excessiva, dor nas articulações, muita sudorese noturna, né? Tudo isso é porque a destruição dessas células de defesa do nosso corpo, né? E assim ocorre uma queda desse sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, tá? Todos os adolescentes eles devem ser orientados sobre formas de transmissão e de prevenção das DSTs e da AIDS, enfatizando o risco de contaminação através da relação sexual sem um preservativo, ou do compartilhamento de seringas, no uso de drogas injetáveis e também através da transmissão vertical, que é aquela que ocorre na gestação, no parto e através da amamentação. Tá? Então, os adolescentes eles devem ser orientados sobre como ocorre essa transmissão das DSTs, como ocorre a transmissão do HIV, tá? E devem ser orientados sobre essa prevenção, né? Que principalmente devido que o uso do preservativo ele é um principal meio de prevenção dessas DSTs, tá? Uma vez contaminado, né? Eles devem saber que essa transmissão ela também pode ocorrer para o bebê, né? Caso a mulher esteja gestante, né? E essa é a transmissão vertical, né? Que ela pode ocorrer durante a gestação, durante o parto e durante a amamentação, né? A amamentação com o leite materno. Então a orientação para esse jovem também,
né, que tem gravidez na adolescência, para que ele possa fazer o pré-natal, um pré-natal de qualidade, né, para que ele seja orientado e para que haja essa prevenção desse bebê. É interessante a gente falar também que muitas pessoas, elas convivem com HIV, é importante você dizer para o adolescente contaminado, né, que ele convive com HIV, mas ele tem uma vida normal, tá? Porque ele também tem seus direitos assegurados. Então, o adolescente, ele também não deve se evadir da escola, né? Ele deve continuar, mesmo convivendo com essa doença, ele deve continuar estudando, mantendo as suas relações sociais, né, as suas relações familiares, e isso é importante, tá? Para que esse jovem ele não venha desenvolver no futuro outro transtorno devido a essa contaminação por essa doença. E o adolescente com HIV, a gente falou, tem garantido por lei o direito de permanecer na escola, né, a manutenção do sigilo acerca da sua condição, né, então ele tem direito de não dizer para outras pessoas que ele está convivendo com HIV. Né. Eles devem também ser discutidas e implantadas na escola as condutas de prevenção e de caráter geral e não discriminatório, né? A orientação que deve ser dada pelos profissionais de saúde, a orientação que deve ser dada pelos profissionais da educação sobre a prevenção, né? Prevenção dessas doenças e também sobre a prevenção de violências e de preconceito voltado para as pessoas que convivem com HIV. Tá? O adolescente soropositivo ele deve ser informado sobre os tratamentos existentes e sobre as medidas de prevenção contra as infecções oportunistas. Além disso, também devem ser orientados sobre a importância do uso dos preservativos, tá? Porque o uso do preservativo vai ser fundamental para que não haja a transmissão da doença para outras pessoas. Tá? Então, essas orientações a esses adolescentes devem ser orientações dadas tanto pelo profissional da educação, como também pelo profissional da saúde. Tá? Então, a gente vai ficando por aqui na aula 2 e logo a gente volta para dar continuidade à nossa disciplina.